Boa noite a todos, então. Boa noite ao Ives Facuri, facilitador da noite, também ao Márcio Torres. Para dar início aqui ao nosso estudo espírita de perguntas e respostas, eu me dirijo primeiro ao Ives. Ives, um filho ou uma filha exemplar que só busca companhias e namorados envolvidos com drogas, aparentemente para afrontar os pais e chamar a atenção, e que insiste em dizer que usar droga é escolha dele e isso não é problema, mas sim preconceito dos pais, chegando a abandonar uma faculdade federal para apoiar o namorado. Como ajudar este filho que se recusa a buscar ajuda, por exemplo, com terapia? Bom, um filho exemplar que só busca companhias e namorados, filho ou filha aqui não quis especificar, só busca companhia envolvido com drogas. Primeiro a gente tem que procurar tentar nos afastar da percepção exata daqueles que nos cercam e das quais a gente está envolvido de uma maneira afetiva muito grande. Por quê? Porque o envolvimento afetivo muito grande, né, o amor ali dos pais com relação aos filhos, muitas vezes faz com que os pais só enxerguem os lados positivos do filho ou da filha. E esse lado positivo que os pais eles ficam buscando enxergar, ignorando os aspectos negativos que todos nós trazemos, talvez seja um fator de dificuldade nesse auxílio que você está querendo prestar a seu filho. Porque é muito comum a gente observar somente as qualidades daqueles que a gente ama e ignorar os defeitos, né? Tem até um exemplo que a gente pode dar, que é o seguinte: às vezes você tem um filho que é criança ainda, e ali seu vizinho também tem um filho com a mesma idade do seu. E aí você consegue apontar 1001 defeitos no filho do vizinho e não consegue enxergar um único no seu. Tem algum problema, né? Aí se você pega e troca, seu filho fica uma semana na casa do vizinho e o filho do vizinho fica uma semana na sua casa, o vizinho vai enxergar 1001 defeitos no seu filho, e você vai enxergar 1001 defeitos no filho do vizinho. Então tem algum problema. Qual que é esse problema? O problema é que muitas vezes o nosso amor faz com que a gente feche os olhos para o defeito daqueles que estão ali num círculo mais estreito de convivência. Então, quando você fala que o seu filho é exemplar e que só busca companhias com o pessoal que usa droga, você tem que tomar cuidado com esse exemplar aí que você está se referindo. Porque a gente sabe que as nossas conexões, elas são estabelecidas por afinidade. Não tem como eu estabelecer uma conexão com determinado grupo se eu não estou afinizado com aquele grupo. A gente busca e estabelece conexões com determinados grupos por sintonia, por simpatia. Então, existe alguma semelhança ali que estão fazendo com que essas pessoas se acheguem ao seu filho. Então, por mais que doloroso que essa percepção seja, para uma ajuda se efetuar com eficiência, a gente não pode ignorar esses aspectos aí. Uma vez identificado o lado mais sombrio daquele ente querido, e é um lado sombrio que todos nós trazemos, e que não pode ser ignorado, aí você precisa de uma sabedoria no sentido de saber auxiliar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso auxílio vem carregado de confrontação. E aí você mais prejudica do que beneficia. Então, para saber ajudar sem confrontar, sem bater de frente, sem agredir, é muito difícil. É muito difícil. Não passa por aí, batendo de frente. E quando você fala que, no caso, a pessoa não quer ajuda, chega um determinado momento em que a única coisa que nos resta é mesmo a oração. A oração em favor de alguém. Por quê? E procurar também se desligar um pouco da situação.
porque corre o risco do pai adoecer, dos pais adoecer, e aí dificultar ainda mais a situação. Então, um certo desligamento não é frieza, é um certo distanciamento da situação, que muitas vezes é difícil. Para você saber auxiliar melhor, é imprescindível para que você possa efetuar com êxito um socorro. Mas a oração é importante, colocar as palavras sem com que elas estejam carregadas, vamos dizer assim, de desespero, porque isso muitas vezes atrapalha, por isso que eu falei do desligamento ser necessário. E muitas vezes, a única coisa que resta aos pais é respeitar o livre-arbítrio. É respeitar o livre-arbítrio, porque acima de ser seu filho, é filho de Deus. E em muitas ocasiões, somente a dor e o sofrimento vai fazer com que determinada criatura volte a reconhecer a importância do conforto que ele já teve um dia e abriu mão em função de determinadas ilusões, que naquele despertar ele vê que não valeu a pena. É a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, o que acontece? O pai, ele não, de certa forma, ele não interrompe a iniciativa do filho, que pede uma parte da herança antecipadamente, aquilo já era um desrespeito. É a mesma coisa de você estar, vamos dizer assim, desejando a morte do pai, você chega e fala assim, me dá minha parte na herança aí de uma vez. Então o pai deu a parte da herança, o filho foi, gastou tudo na maior baderna, e depois que ele estava no fundo do poço, que ele se viu obrigado a comer o mesmo alimento que porcos comiam, ou seja, do estado que ele estava, não tinha como mais descer, aí ele reconheceu a importância de um conforto que ele já teve, de um carinho que ele desfrutava, de uma proteção que ele tinha, e aí ele se conscientizou que aquela vida não era a vida mais feliz que ele poderia estar elegendo para ele. Então, eu digo à senhora ou ao senhor que formulou essa pergunta, muitas vezes deixe com que o seu filho exerça o livre-arbítrio relativo que ele é portador, que acima de ser seu filho, ele está entregue à misericórdia de Deus. E que, muitas vezes, experiências educativas vão fazer que ele retorne a seu estado de consciência, ao seu estado de lucidez. Agora, a oração é um elemento que a gente nunca pode ignorar o seu fator eficaz no atendimento das nossas maiores necessidades. É essa a resposta. Muito bem, Ives. Lembrando a todos que podem fazer suas perguntas e encaminharmos aqui à mesa. Márcio, por que algumas pessoas parecem predestinadas a entrar em nossas vidas? Boa noite, pessoal. Nós, como espíritos imortais que somos, nós temos os nossos compromissos aqui nas jornadas terrenas, né? Enquanto na carne. E existem, sim, espíritos aos quais a gente tem compromissos que nós devemos resgatar com eles nas nossas vidas. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, como seres humanos falíveis que nós somos, nós temos uma tendência, às vezes, egoísta, né, em achar que uma determinada pessoa tem que ser minha. Então, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas é o seguinte, como é que eu sei que aquela pessoa é predestinada a estar comigo? Qual é o critério de avaliação que eu estou usando para saber que aquela pessoa tem que estar comigo? Porque muitas das vezes, né, principalmente quando estamos iniciando nas doutrinas espírita, a gente começa a ter acesso a informações e a gente às vezes se ilude com alguma situação. A pessoa, eu gosto dela, ela gosta de mim, ela está predestinada a ficar comigo e eu tenho que ficar, e muitas das vezes, às vezes o relacionamento não vai dar certo, né?
Ou aquilo começa a ficar tumultuoso e eu acabo insistindo e vou, não, mas ela tem, porque eu quero. Mas é porque eu quero. Mas é só porque eu quero. Não era para ser. Né? Os espíritos predestinados, eles são afinizados. Eles são harmônicos. É aquela coisa gostosa. Né? É aquela coisa que acontece naturalmente. É aquela coisa que flui, sem eu precisar me estressar. Existem já os compromissos, que já no caso, eu não sei se eu poderia chamar de afinizados, que são aqueles espíritos que vieram realmente para um resgate maior. É aquele que me incomoda, é aquele que me machuca, né? Esse também pode ser afinizado comigo. São espíritos ao qual eu tenho compromisso com ele, mas esses eu não quero. Eu quero aquele que eu gosto, aquele que eu sinto que tem que ser meu ou tem que ser minha. Esses eu considero afinizados. Esses estão predestinados a estar comigo. Mas muitas das vezes o predestinado é aquele que me espeta, é aquele que me incomoda. É aquele ao qual eu tenho um compromisso de resgate de guerras passadas, de agressões passadas. E hoje eu estou com ele para que eu aprenda a amar. Mas essa tendência egoísta nossa, a gente acha que os predestinados são só aqueles a quem eu quero bem. Aquele que me traz um certo prazer, uma certa alegria. Né? Então a gente tem que prestar muita atenção nesse critério de avaliação, porque a pergunta ela é bem direta. Porque algumas pessoas parecem predestinadas a entrar em nossas vidas. Mas quem são os predestinados? Eu acho que quando Jesus nos aconselha a amar ao próximo como a ti mesmo, né? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, eu primeiro tenho que me amar. É o primeiro ponto. Eu tenho que me amar. Eu estou em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta. Né? Egoísta é aquele que não doa, é aquele que não distribui, é aquele que não auxilia, é aquele que só quer para si. Me colocar em primeiro lugar é cuidar de mim primeiro, manter o meu equilíbrio, manter a minha serenidade, manter o meu conhecimento, manter a luta diária contra as minhas más tendências. Para quê? Para que quando o meu próximo necessitar de mim, eu tenha qualidade em auxiliá-lo. Porque se eu estou em desequilíbrio, como é que eu vou tratar um desequilibrado? É um cego guiando o outro. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é primeiro se amar, gostar de si. Então, as pessoas que entram em nossas vidas é qualquer um. Qualquer um que esteja precisando de um auxílio, qualquer um que se aproxime de mim, qualquer um que esteja ali naquele momento, é um predestinado a estar comigo em minha vida. Então, vamos ter um pouco mais de atenção na hora que a gente olha, porque senão a gente vai se iludir, vai entrar naquela coisa de alma gêmea, que isso não existe. Existem os compromissos que nós fazemos pelas nossas escolhas. Eu acho que a resposta seria essa. Muito bem, Márcio. Ives, não faz sentido que o ser humano se alimente de animais, além de nossa constituição não ser de um carnívoro. É um absurdo a forma cruel com que os animais são criados e abatidos. Não deveria o Espiritismo condenar o consumo de carne e os espíritas deixarem de ser carnívoros? Bom, o Espiritismo condenar jamais. Porque o Espiritismo não vai violar a consciência, não vai violar o livre-arbítrio. O que a gente tem que entender é que, em se tratando de doutrina espírita, jamais você vai encontrar um cerceamento, ou seja, uma limitação do seu livre-arbítrio. O que você vai encontrar é uma conscientização de uma melhor forma de conduta, mas cabe a você seguir ou não. Se você vê que faz sentido para a sua vida, que vai te tornar uma pessoa melhor, que bom que você acate. Mas se você quiser ignorar,
Fica a seu critério. Então, jamais o Espiritismo condenará nada. O que a gente tem são esclarecimentos acerca de determinadas situações que nos levam, sem violação de consciência alguma, a estados de consciência mais elevados. O que nos coloca o Livro dos Espíritos é que a alimentação da carne, eu não me recordo da pergunta, mas a pergunta está entre a pergunta número 1 e 1019. Então, está entre elas. Só pega, lê lá desde a pergunta 1 até a pergunta 1019, que vocês vão encontrar lá no meio uma resposta da espiritualidade que fala que a alimentação da carne, ela faz parte de uma necessidade orgânica ainda. Eu já li alguns artigos científicos que para mim me pareceu muito lógicos, que essa necessidade da carne ela vai variar do tipo sanguíneo da pessoa. É claro que o tipo sanguíneo também ela vai ser determinado por fatores espirituais e um monte de coisa. Assim como a nossa biologia também é determinada por fatores espirituais. Predisposições mórbidas, aptidões naturais, do ponto de vista orgânico, sempre tem um fundo espiritual explicando isso aí. Então, alguns artigos vão falar que a questão do tipo sanguíneo vai determinar a maior necessidade de carne ou não. Eu diria que um certo grau de consciência que vai determinar isso, e não o tipo sanguíneo propriamente dito. Porque a gente não pode restringir essas questões à biologia. Então, o que acontece? Eu também penso que a alimentação carnívora, ela, de certa forma, traz, sim, alguns prejuízos do ponto de vista espiritual. Emmanuel, se eu não me engano, na pergunta 180 do livro O Consolador, fala que ingerir as vísceras dos animais, ele até usa esse termo, é um erro. Emmanuel já tem essa opinião. E eu não penso diferente do que o Espírito Emmanuel. Eu também acho, inclusive, eu sou vegetariano há alguns anos, justamente por esses fatores de consciência, que muitas vezes por capricho de não querer pensar numa substituição daquele alimento, eu gero uma cadeia de sofrimentos muito grande. Então, no meu âmbito de experiência particular, eu abandonei. Mas isso não significa que todo mundo tem que abandonar, não. Eu acho que isso vai depender do grau de consciência de cada um. Não pode ser uma proposta que viole o nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade, jamais. E eu diria o seguinte, algumas perguntas do Livro dos Espíritos, elas precisam ser contextualizadas, não atualizadas, porque o Livro dos Espíritos é atual, mas precisam ser contextualizadas. Por exemplo, na época de Allan Kardec, não existia uma indústria da carne como hoje. Allan Kardec, em 1859, 18 de abril de 1859, publicação do Livro dos Espíritos, no ano de 57, não existia abatedouros, não existia essa questão de hormonal para que, por exemplo, o frango ele engorde rápido, que são todas elas questões que se refletem na carne do animal e quando você ingere, certamente tem algum tipo de prejuízo ao seu organismo. Então, à época de Kardec, a carne que era consumida no ano de 1857 era ainda de origem muito assim, natural. Não existia essa indústria da carne como hoje, que gera praticamente campos de extermínio, né? Assim como na Segunda Guerra Mundial existiu lá os campos de extermínio, que exterminou os judeus e tal, hoje tem verdadeiros campos de extermínio dos animais, que aí a gente dispõe. E os animais a gente tem que considerar que são nossos irmãos menores. São os nossos irmãos menores. Então, esse fator é um fator, sim, da gente poder estar refletindo, principalmente na condição de espíritas que nós somos, a fim de que nós possamos não cortar de vez, mas muitas vezes diminuir um excesso que a gente comete, que já é um grande começo. Inclusive, hoje, na palestra de logo mais, eu vou falar sobre algumas questões relacionadas com essa pergunta aqui.
no sentido do treinamento que a gente deve exercer para a vida espiritual. Treinamento. Então, essa questão da alimentação da carne é uma coisa que jamais a gente pode censurar ninguém, mas é uma consequência natural de um estado de conscientização. Se você for ver o homem primitivo, ele se alimentava de carne crua, ele caçava, e com a evolução, o que houve? Houve uma diminuição da ingestão de carne, a gente já não come mais carne crua, a nossa própria constituição física se modificou pela nossa forma de se alimentar, que também se aprimorou. Então, daqui a alguns anos, a nossa forma de alimentar-se vai também aprimorar como sendo um fator correspondente à nossa evolução. Se a gente puder antecipar isso, é bom para quem assim o faz, mas não deve haver a violação do livre-arbítrio de ninguém. Então, a doutrina espírita não condena, a doutrina espírita simplesmente esclarece que, se for de bom tom para você abrir mão de determinadas formas de alimento, não no sentido em que te levará a um sofrimento também, porque não adianta você parar de comer da noite para o dia e ficar sofrendo com aquilo ali, ficar sonhando, né, como se diz, ficar sonhando comendo carne e tal, e aquilo ali virar uma auto-obsessão. Não adianta. Você tem que respeitar o seu momento. Para mim poder abandonar esse tipo de alimentação, eu passei alguns anos me preparando, no sentido de ir diminuindo gradativamente e tal, fui reduzindo, até que chegou um ponto em que eu me vi capaz de cortar. Eu acho que assim deve acontecer com todo e qualquer tipo de vício, não que a alimentação de carne seja um vício, mas essa questão de ir diminuindo gradativamente é o melhor tipo de comportamento. A pessoa que vai parar de fumar e chega às vezes pedindo algum conselho de como parar de fumar, o que a gente aconselha é o seguinte: não pare de uma vez. Se você fuma um maço por dia e você parar de uma vez, o seu organismo vai sentir um baque muito maior do que se você diminuir 2, 3 cigarros e ir diminuindo gradativamente para ir adaptando o seu organismo a uma menor dose de nicotina. Então, porque tudo isso é uma construção mental também, de condicionamento que a gente cria. Então, a questão da alimentação nada mais é do que um treino mental, um novo condicionamento que eu preciso colocar para mim mesmo, sem nenhum tipo de pressão externa, tem que ser algo que nasça de mim mesmo, a fim de que eu possa gradativamente ir abandonando determinados hábitos. Beleza? Muito bem, Ives. Márcio, o que seria aparelho que por vezes são usados em cirurgias, tratamentos espirituais, e qual o propósito? Muito boa pergunta. Nós temos que levar em consideração que quando a gente passa por uma cirurgia espiritual e a gente está ali naquele momento com os médicos espirituais fazendo o trabalho, nós temos que pensar o seguinte: nós ainda estamos muito terra a terra. Esses espíritos que vêm aos nossos auxílios, eles estão ainda num grau um pouco além do nosso, mas não são espíritos de altíssima grandeza. Jesus, quando falava assim, na casa de meu pai há muitas moradas, então há muitas, não é uma nem duas, são várias. Para um espírito nos auxiliar, ele tem que estar um pouco melhor que nós, né? Você, quando vai num médico, o médico é um ser humano igual a nós, sujeita a passar por doenças como nós passamos. Mas por que a gente vai nele? Porque ele tem um conhecimento naquela especialização maior do que a nossa, e ele vai poder nos auxiliar. Então, esses espíritos no plano espiritual, nós temos que, primeira coisa, pensar, é um plano espiritual próximo ao nosso plano físico. O nosso perispírito ainda é muito denso. Ainda é muito denso. E ele precisa de tratamento. Então, existem equipamentos, máquinas no mundo espiritual que auxiliam o trabalho perispiritual. Aliás, tudo que a gente constrói aqui na Terra
já foi construído primeiramente no mundo espiritual. A doutrina nos fala isso. Tudo que é descoberto aqui já foi construído lá. E a pessoa, quando vem, ele já vem com a ideia para depois formar e fazer. Por quê? Porque já havia uma vivência no mundo espiritual daquilo. Então essa aparelhagem é muito próxima do que nós estamos vivendo ainda. Nós temos que, vamos nos posicionar, né? Nós somos um planeta, se a gente for fazer uma escala evolutiva, nós somos o penúltimo. Nós somos um planeta de penúltimo lugar. Olha a nossa natureza. Nosso corpo físico ainda é denso, pesado, necessita da carne. E eu gosto muito de uma parmegiana, viu, gente? Viu isso? Eu gosto. Mas nós somos muito densos. Nós necessitamos ainda dessa densidade, porque é a nossa condição evolutiva. Quando nós saímos do corpo, fica o nosso perispírito, que é o corpo perispiritual, de acordo com a minha natureza espiritual. Então nós precisamos dessas aparelhagens. Eles têm equipamentos que ligam, que nos trabalham, que fazem. Aquela cirurgia espiritual que faz ali, ela é feita no nosso perispírito. Já teve casos de aparecer a cicatriz cirúrgica em raio-x, de cirurgia perispiritual. Eu tenho um sobrinho que foi operado. Ele tinha um problema que ele nasceu sem o septo do paladar dele lá. E o médico falou com a minha irmã que só depois dos 21 anos poderia colocar uma prótese nele. Porque ele estava em crescimento, se colocasse a prótese antes, e dava mau cheiro no nariz, tinha que fazer limpeza, tal. Minha irmã não é muito chegada, né? Mas a minha mãe insistiu com ela e nós fizemos uma cirurgia espiritual à distância nele. Passado 2 meses da cirurgia, minha irmã foi no especialista dele em Belo Horizonte. Ele fez um raio-x e falou assim: quem operou esse menino? Minha irmã falou assim: ninguém. Eu falei: não, operou, tem uma cicatriz aqui. Ele nunca mais teve problema. Então a cirurgia ela é feita no perispírito da pessoa. E existem aparelhos, sim, que ligam, aparelhagem completa. O mundo de lá, se nós morrermos aqui agora, nós seremos exatamente quem nós somos. Não muda um ponto sequer. Não muda nada. Nós continuaremos com a mesma aparência, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, com os mesmos problemas. O que mudou? Mudou porque esse uniforme carnal que é usado para eu estar aqui nesse planeta já não me serve mais, eu joguei ele fora. Mas eu continuo sendo a mesma coisa. E o mundo espiritual não é diferente deste mundo aqui. Porque nós ainda estaremos muito próximos da nossa realidade evolutiva. Por isso que Deus nos dá a bênção da reencarnação. Porque a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade divina de me preparar para morrer de novo. A vida física é nos dada para isso. Ninguém veio aqui por um objetivo diferente deste. Cada um de nós que estamos aqui, nascemos para morrer. Nascemos para ter uma oportunidade de nos preparar para morrer. Porque morrer é voltar para casa. Mas que casa eu vou voltar? Se na casa de meu pai há muitas moradas, qual morada eu estou ligado? Numa morada mais evoluída, numa morada mais terra a terra, ou numa morada de dores? Eu escolho de acordo com a minha evolução. Então essa preparação para a morte é eu cuidar de mim, cuidar desenvolvendo virtudes, cuidar aprendendo conhecimentos, cuidar vencendo as minhas más tendências, para quê? Para que eu acenda a minha luz divina, porque eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, eu sou um deusinho com D minúsculo. Mas nós não lembramos disso. E esse ser de luz que eu fui criado para ser, fica apagado. É por isso que essa aparelhagem existe. É porque nós ainda estamos num plano
muito terreno mesmo no mundo espiritual. E a equipe espiritual, sabendo disso, faz o que pode ao nosso auxílio. Mas existem equipamentos muito mais avançados do que os nossos que estão aqui. E cada vez que a gente vê a ciência evoluindo, é porque está vindo de lá a evolução. Vocês podem ter certeza. Muito bem, Márcio. Ives, para evitar o mal, basta apenas fazer o bem? É interessante essa pergunta, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, 142, que é uma pergunta semelhante a essa. Kardec pergunta para a espiritualidade se para agradar a Deus basta não fazer o mal. E a espiritualidade responde que não, que é preciso com que faça o bem. E aqui a pergunta diz, basta apenas fazer o bem? É uma pergunta boa essa aqui. Sim, basta fazer o bem, mas esse bem ele precisa ser interpretado de uma forma um pouco diferenciada. Porque não é só o bem que eu faço para fora, é o bem que eu faço para dentro também. Eu vou explicar. Porque o que acontece? Muitas vezes nós nos entregamos a uma prática de voluntariado, por exemplo, de fazer o bem, mas aquela prática não está me tornando uma pessoa melhor no dia a dia. Então a prática do bem, ela só vai ser legítima e profunda quando aquela prática me transformar. Ou seja, quando a prática do bem for me tornando também um homem bom. Aí o bem entendido dessa forma, sim, basta fazer o bem. Desde que o bem que você faça esteja te tornando uma pessoa melhor. Porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente pode fazer o bem por egoísmo. E aí? A motivação da prática do bem está sendo justamente o egoísmo. Será que está havendo crescimento? Essa que deve ser a pergunta. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tem até um livro de um filósofo, Cortella, que fala, por que fazemos o que fazemos? Essa deve ser a nossa pergunta. Por que eu estou fazendo isso? A partir do momento em que eu faço essa pergunta, mas tem que ser uma pergunta íntima, profunda, do por que está me levando a tomar determinadas atitudes, eu vou conseguindo desvendar determinados mistérios a meu próprio respeito. Porque muitas vezes a prática do bem que eu estou exercendo nada mais é do que vaidade. Nada mais é do que o alimento à minha vaidade. Ponto. Muitas vezes a prática do bem que eu estou exercendo nada mais é do que um alimento ao meu egoísmo. Ponto. Então você se investigar para ver da onde que está surgindo a sua iniciativa de fazer o bem é muito importante. É por isso que a pergunta 919 do Livro dos Espíritos nos fala que a melhor forma de evitarmos os arrastamentos do mal é o autoconhecimento. Você se conhecer a si mesmo para ver, opa, será que eu estou fazendo o bem por egoísmo? Existem alguns sintomas de quem está fazendo o bem por egoísmo, que eu vou falar para vocês aqui. Muitas vezes você está fazendo o bem, só que você tem que se perguntar 3 coisas. Porque muitas vezes o bem que você está fazendo está sendo o bem no clima de barganha com a providência divina. Então eu estou fazendo o bem, mas eu estou olhando para o céu direto e tal, e eu estou esperando uma recompensa. Inconscientemente a gente quer uma recompensa de Deus para a atitude que eu estou exercendo ali. Então assim, você já perde um pouco do mérito, porque o bem tem que ser o bem pelo bem. O bem ele não pode ser uma prática condicionada, ou seja, que esteja submetida a alguma condição menos digna que você é portador. Então eu estou fazendo ali o bem para alguém, só que eu estou sofrendo demais. Vai anotando aí, Deus, porque quando eu chegar aí eu quero uma coisa boa para o meu lado. Então tem o bem nesse sentido de barganha com a providência divina. Você já perde um pouco do mérito. Tem o bem que você faz para as pessoas acharem que você é bom. Você já perde um pouco do mérito. Então, assim, você faz o bem porque você gosta da imagem de que é uma pessoa nobre, que faz o bem. Daí você faz o bem e tira foto fazendo o bem, posta no Facebook, tem aquele tantão de curtida e aquele tantão de comentário, parabéns, como você é bom.
isso e aquilo, e você gosta disso. Então, gostar disso é um perigo. Gostar disso é um perigo. É por isso que Jesus recomenda que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita ofereceu. Caridade, quanto mais silenciosa e invisível ela puder ser, melhor. Quanto mais silenciosa e invisível ela puder ser, melhor. Agora, caridade cheia de barulho, eu já tenho lá minhas desconfianças. Então, assim, quando a pessoa é sutil na forma de atender alguém, ninguém fica sabendo. É um segredo entre o beneficiado e quem está beneficiando. É um segredo. Então, eu tenho muita desconfiança desse bem, que na verdade é um bem que promove um marketing pessoal. Então, isso aí é egoísmo como pano de fundo. E muitas vezes eu faço bem esperando um retorno do próprio beneficiado. Ou seja, eu faço bem, mas naquele sentimento de que aquela pessoa vai ficar com uma dívida de gratidão para comigo, e eu acho isso bom. Então eu estou fazendo bem para alguém, não, mas ele vai ficar reconhecido a mim, isso e aquilo, e eu fico pensando nisso. Então, está vendo? Que muitas vezes a gente faz o bem, mas a gente está dentro de uma armadilha. Essa armadilha é o que o egoísmo e o orgulho nos prega. O bem ele só passa a ser legítimo quando ele é o bem pelo bem. Você nem pensa em nada. Você só pensa em socorrer, é uma atitude espontânea. Esse bem sim te leva para o alto. Agora tem muito bem aí que te estaciona. Eu mesmo, nessa atividade nossa de fazer palestra, eu sempre me pergunto, por que eu faço palestra, por exemplo? Por que eu faço palestra? Será que é porque eu gosto do aplauso? Será que é porque eu gosto do reconhecimento dos outros? Ou será que é por pura e simples divulgação da mensagem que me fez bem e que, portanto, eu quero que faça bem a mais pessoas? Porque se for esse segundo item, tudo bem, está valendo. Agora, se a contaminação da vaidade, se a contaminação dos elogios que você vai recebendo aqui e ali, já promover uma alteração no seu caráter, você está correndo o risco de perder todo um trabalho que você desenvolve, muitas vezes numa existência inteira, porque tem muito espírita, vamos dizer assim, engajado, chegando no mundo espiritual e se frustrando com a própria realidade. Justamente por esses fatores que eu estou citando aqui, de vaidade, de muitas vezes da promoção do bem, que na verdade é um alimento para o meu ego exacerbado. Qualquer contrariedade ao meu ego, eu me melindro, eu me afasto, eu não quero saber. Por quê? Então, para evitar o mal, basta apenas fazer o bem sim, mas desde que esse bem seja um bem legítimo. Chegamos ao final do nosso estudo, nossos agradecimentos a todos aqui presentes, também ao Ives Facuri pela contribuição, o Márcio Torres também. Ficamos agora com o intervalo e voltamos daqui a pouco com a palestra pública, hoje com o Ives, e o tema é Retorno da vida corporal à vida espiritual. Boa noite.